Satsang 2. 14 de julho de 2021. Portanto, começaremos com o Satsang. Então você faz todas as perguntas que quiser e nós tentamos, lá vamos nós. Quem começa? Silêncio. Sempre tem que começar antes de começar. Risos. Irmã, não entende a pergunta, como ela se apresenta para nós. Outra irmã, é um satsang de Jean-Luc, é Jean-Luc quem o apresenta. Irmã, ok. Silêncio. Um satsang de silêncio. Vamos, não hesite. Irmã, já falamos sobre eventos relativamente recentes que, ao que parece, são inevitáveis. Então você estava falando de clones, certo? Posso falar sobre isso? Se você quiser, sim. Por se tratar de uma entrevista satsang, significa entrevista com a verdade ou o real. Muitos irmãos descobriram que a maioria das pessoas importantes no palco deste mundo não eram nada o que pareciam ser, de uma forma muito simples. Você sabe que hoje existem máscaras totalmente modeladas na pele. Está disponível comercialmente e disponível para qualquer pessoa, e você pode colocar uma máscara facial, de Trump, de qualquer pessoa, e é muito, muito bem feito. Não vou nem mencionar todas as tecnologias de vídeo que fazem aparecer hologramas. Inserir um personagem de holograma em uma cena que está realmente sendo filmada é extremamente fácil. Aliás, isso tem um nome. É uma tecnologia eletrônica perfeitamente desenvolvida. Há até quem diga que são clones. Lá, no entanto, não tenho como verificar isso. Mas é perfeitamente verificável que durante a intervenção televisiva de certos oradores políticos, por exemplo, deste mundo, não são aqueles que se veem que se expressam, porque usam uma máscara real. A demarcação pode ser vista ao nível do pescoço, ou seja, quando você vê um político falando, você nunca tem a certeza de que é ele quem está falando. Pode ser apenas um figurante usando aquelas máscaras famosas. Mas isso se vê, eu te disse, no decote. Já que vocês estão nos noticiários deste mundo, se tomarmos de fato a última intervenção do nosso presidente para nós na França, sem sequer falar em máscara, clone ou tecnologia, é óbvio que a sua intervenção não foi absolutamente formal, nem legal. Todas as repúblicas da França, uma intervenção legal de um chefe de Estado, é realizada no Palais de l'Élysée. Mas, por um mês na França, foi lançado um palácio efêmero que foi criado. Acabaram de criar uma laje de concreto do lado do Champ de Mars, uma tenda de recepção branca com uma decoração muito minimalista, e é exatamente disso que Monsieur Macron estava falando. Já não estamos no quadro formal da República, mas numa encenação total. Quem mora em Washington sabe muito bem que a Casa Branca está fechada e que os discursos do presidente Biden não foram filmados na Casa Branca, mas em Castle Rock, que é um set de filmagem que supostamente reproduz a Casa Branca. E lá por mais de um mês, foi lançado na França um palácio efêmero. Isso é o que isso significa. É como se estivéssemos tentando nos fazer acreditar em algo, mas mostrando que não é verdade. E já há mais de um ano, discursos oficiais feitos por políticos na França, dá para ver que eles estão lendo textos trazidos por soldados, como se houvesse uma cena de teatro dentro da cena de teatro, que nos dizem ao mesmo tempo: acredite, mas não acredite. Não há razão objetiva para que as intervenções ocorram em cenários teatrais. A menos, é claro, que o poder não pertença mais a esses personagens e que haja em algum lugar um propósito mais ou menos oculto, que era fazer a egrégora do rebanho humano aderir, ou provocar e desencadear reações que não existem. Não tem nada a ver com a realidade deste mundo.
De qualquer forma, seja um teatro dentro do teatro, seja verdadeiro ou falso, em última análise não importa, pois lembro que tudo o que vemos, tudo o que vivemos tem o objetivo de nos permitir acordar, e que nós geralmente temos mais probabilidade de acordar quando vivenciamos um pesadelo do que um sonho, sempre. Como o que Avraham Mikhail Ivanov disse no primeiro dia, ainda não vimos metade do que devíamos ver. Bernard de Montreal havia falado da mentira do mundo, mas também da mentira cósmica. Ainda não vimos isso, e aí corresponde de uma forma muito geral à aparência brutal e total de tudo o que era invisível para nós. Com isso quero dizer que o cosmos é uma cena de teatro, se você preferir, uma simulação informática. É por isso que Avraham nos disse que não vimos nada ainda, não vimos tudo e que, presumivelmente, o último passo é o desvendar da mentira cósmica. Ou seja, veremos com nossos próprios olhos, como está escrito no Apocalipse de João, e além disso em todas as profecias, veremos realmente os demônios, veremos todas as forças demoníacas que estão agindo. São João disse que os demônios sairão da terra, isto é, de seus planos infernais, e essa é a estrita verdade. Ou seja, veremos o que é invisível para nós, o que alguns de nós já veem de forma sensível, os médiums ou aqueles que sentem a energia, ou que veem as coisas. Ou seja, veremos tudo a que estamos sujeitos, independentemente de nossa consciência. É uma etapa necessária. Temos que ver por nós mesmos, pouco antes da chegada de Nibiru e do paraíso branco, do flash galáctico, pelo qual fomos manipulados, que inclui, é claro, tanto os arcontes quanto as civilizações extraterrestres, mesmo aqueles que realmente nos querem bem. E é assim, e só assim, que viveremos e nos uniremos à inteligência da luz e à total autonomia que a antecâmara, pode-se dizer, do acesso ao real e ao absoluto. Na verdade, é um pesadelo, exceto para aquele que está estabelecido no real, que você o chame de estado natural, ou eu eterno, para Brahman, ou absoluto, essas são apenas palavras. Mas todos nós passaremos coletivamente pelo buraco da agulha. Este é um momento em que não pode mais haver a menor ilusão, seja nos bastidores deste mundo ou nos bastidores do cosmos, se assim posso dizer. É com essa condição, e com essa única condição, que a totalidade da criação descobrirá que está livre dessa criação. É como disse o Bidin, repito essa frase que gosto muito. O universo vai passar, os mundos vão passar e você sempre estará aí. Você sempre esteve aí, não como um personagem, não como uma alma, mas como verdade absoluta. E o que acontece na cena do teatro, a cena do simulacro como eu chamo, o simulacro só pode levar você ao sagrado. Como disse Georges Bataille, qualquer sociedade de consumo, falando simplesmente do humano, leva necessariamente esta sociedade ao seu próprio consumo pelo fogo da liberdade. Obviamente, foi revertido pelos movimentos ocultos, que oferecem a ordem através do caos, enquanto o caos leva você à verdade. Quando você não acredita mais em nada, nem na vida nem na sua vida, então você está livre de consciência. Você está livre da criação, está livre de todos os conceitos espirituais e você vive a beatitude. O aparente caos da sociedade é, na verdade, apenas a revelação desse mecanismo. Como também disse Bidin, Yoma, o que quer que aconteça, acontecerá o que quer que você faça, e o que não deve acontecer, não acontecerá o que quer que você faça. O importante, hoje em dia, é simplesmente um ato de lucidez. Este ato de lucidez nada mais é do que aceitar e acolher o que está ali, e atravessar tudo isso, porque, repito, tudo que aceitamos e acolhemos, sem resistência e sem oposição, só pode resolver-se por si mesmo. Esta é a inteligência do real, como disse Bernard, é esta que é a inteligência da luz que somos, anterior a qualquer forma e a qualquer ser. Isso é o que podemos dizer sobre clones e máscaras. Eu aponto para você que o ego em grego significa simplesmente máscara.
Elisa, o que significa máscara? E o que está acontecendo nesta terra é apenas. Irmã, o ego. O ego em grego significa máscara, é a máscara, e esta máscara nada mais é do que a máscara do personagem, a máscara da forma, a máscara da história da criação, que nada mais é do que o que encobre o real e a verdade de nós. O ômega em que vivemos nada mais é do que o alfa revelado. É lá que descobrimos que nunca houve um mundo, que nunca houve ninguém e que todos os aspectos da consciência, sem exceção, são uma doença verdadeiramente fatal. Veremos que somos o coração da criação, viveremos que somos o coração do sonho, o que chamamos de cocriação consciente há alguns anos, e estamos nesses tempos. Estamos na época da revelação do Apocalipse e estamos testemunhando e experimentando tudo isso ao vivo. E da localização do nosso ponto de vista, isto é, de onde olhamos, realmente vivenciamos o amor ou o sofrimento. Já expliquei muitas vezes que na neurociência existem muitas semelhanças entre o sofrimento e o amor, porque em última instância é um ato de aceitação total, é o momento em que entendemos que não podemos fazer nada, e da aceitação dessa incapacidade de fazer, descobrimos autonomia e liberdade. E isso é o que está acontecendo hoje no palco do teatro, seja o que for que se pense, ou seja qual for o ponto de vista, é apenas a instauração do real, o retorno à verdade. Irmã, o que você diria então às pessoas que são cheias de benevolência e que, neste mundo relativo, fazem de tudo para ajudar os outros? Estou pensando em Louis Fouché, por exemplo, que é um médico que quer proteger seus semelhantes. Todo mundo escreveu o seu próprio roteiro. Para Elisa. Então espere, vamos deixar você repetir. Lá também, eles estão em seu devido lugar. Seja uma mãe com filhos, se você está em processo de divórcio, se você está iluminando esta cena de teatro. Neste exato momento, cada um faz o que manda seu ponto de vista de sua consciência, mas o resultado será sempre o mesmo. Quando você vê que não há mais nada a fazer, quando você descobre que não há nada que você pode fazer a não ser aceitar o que é quando você está livre. Lembre-se, e esta também é uma lei da neurociência. Aquilo que você mantém te mantém, seja sua carteira, seu marido, sua vida. A resiliência total só pode ocorrer verdadeira e totalmente por meio da crucificação do personagem. É quando você se sente abandonado, sem esperança e sem expectativas, que você descobre a verdade. Mas, novamente, cada um escreveu o seu próprio roteiro para vivenciar esses momentos. Alguns têm funções de iluminação, alguns têm funções de apoio em qualquer nível, alguns imaginam um novo mundo, uma nova terra, uma nova vida. E como eu disse e como muitos intervenientes repetiram, deixe o outro livre para sonhar seu sonho, ou viver seu pesadelo até o fim. Aceite que cada um de nós está em nosso devido lugar, mesmo na mentira, e instantaneamente você estará livre. Não se pergunte, quando eu estava falando sobre aceitação, como você pode aceitar o inaceitável. Coloque-se em condições de acolher o que é, de participar até da iluminação do mundo, das mentiras, sabendo que só pode acolher. Quando você experimenta isso, verdadeira e sinceramente, você descobre a liberdade, não antes. Quaisquer que sejam suas vibrações, qualquer que seja seu fogo do coração, qualquer que seja, entre aspas, seu nível de consciência, é apenas um nível muito limitado do que o real é, porque o real é sem consciência, sem palavras e sem história. E é algo que se vivencia, para uns espontaneamente, não pediram nada a ninguém, para outros através de lutas, às vezes também através de confrontos, mas o objetivo é sempre o mesmo. Nunca houve um objetivo, nunca houve um sonho. A criação é um sonho, a espiritualidade uma fraude total, nunca houve uma forma, estamos numa ilusão. Toda ilusão necessariamente resulta em caos, nem tudo que passa é verdade e ainda assim devemos passá-lo. Outra pergunta. Irmã, quais são as funções dos buracos negros agora?
Os buracos negros, do nosso ponto de vista físico e astrofísico, são a reabsorção de mundos e universos. É exatamente o retorno à verdade, o que o ego chama de nada, que nada mais é do que a pura felicidade da qual tudo emergiu. Então, efetivamente, do ponto de vista da astrofísica, ego, mente, é uma pura aniquilação dos sistemas solares e mundos, não para passar para uma realidade paralela de outras dimensões, mas para descobrir o real. Como disse Pepper, o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento. Exceto que aí, vamos perceber e viver que não há necessidade de nascer, ou mesmo renascer, mas simplesmente aceitar o que somos, que nenhum personagem, que nenhuma história, nenhuma visão, nenhuma energia, nenhuma vibração, pode permitir que você perceba, mas simplesmente se aproxime, para acabar com a resistência, para acabar com as crenças e todas as ilusões de qualquer forma. É exatamente isso que estamos vivenciando há muitos meses, individualmente, cada um de acordo com seu ritmo, seu roteiro, mas que se revelará em algum momento coletivamente, porque não há outra escolha. E que todos nós devemos, em todos os mundos, em todas as dimensões, que em última análise são apenas uma fragmentação da unidade, estar absolutamente sincronizados na ilusão do tempo. Nunca houve um mundo, nunca houve sofrimento, nunca houve amor ou luz. Tudo isto é um jogo que decidimos, que se inscreve fora do tempo e do espaço, e que criou a ilusão de tempo e espaço, precisamente para nos encontrarmos. O que a fonte chamou de juramento, a promessa, há mais de 10 anos, é o que vivemos hoje. É como disse Christiane Singer, uma grande alegria porque somos o amor, somos realmente um no outro, os mundos em sua totalidade estão em nós. É uma forma de estágio preliminar, diremos, que ocorre pouco antes da felicidade eterna. A chance que temos, entre aspas, é que somos o ponto de encontro disso, através deste templo, ou deste saco de carne, como Obidi disse. É aqui que acontece, onde estamos, na idade que temos, no estado de sofrimento ou de alegria em que estamos. Não é algo para acreditar, porque é incrível, mas é algo para viver, e assim que você fizer a equação de aceitação e acolhimento, sem mesmo se perguntar o que esses termos significam basicamente, então você está livre. Isso pode ser feito em uma fração de segundo, pode ser feito seguindo o roteiro deste filme. Novamente, não faz diferença, porque nós o vivemos de qualquer maneira. E, em última análise, você nunca está tão perto disso, dessa verdade do real, como quando se pensa estar muito distante dela. Como Oma disse, tudo terminará com uma grande risada. Não é uma imagem, é a realidade. Morreremos, entre aspas, em uma grande explosão de risos. Não há absolutamente nada a perder, mas simplesmente recuperar o real que nosso personagem, nosso mental, mesmo nossas experiências mais sutis, não podem se aproximar. O próprio medo acaba com o medo. Henri Laborit disse que medo é choque. Isso é o que ele chamou de fuga/luta, flee/fight, ou você foge ou luta contra um evento, e quando o evento é extremo você é apanhado. Você não foge mais, não luta mais, é dominado pelo que experimenta em sua totalidade. E é precisamente nesta quietude e neste silêncio, onde há uma espécie de espanto das emoções e da mente, que você descobre o que você é. Isso é algo perfeitamente explicável na neurociência, e é exatamente o que está acontecendo. Vamos aproveitar cada minuto de aparente liberdade neste mundo. Vamos aproveitar cada minuto como se fosse o último minuto, porque é. E que quanto mais você aceita isso, paradoxalmente, mais leve você é e menos medo você tem, e quanto menos você acredita em seu personagem, mais livre e autônomo você fica no próprio caos deste mundo. Não significa fugir do mundo, não significa se opor ao mundo, é até afirmar a sua presença, que isso seja uma luta para você, que isso seja um papel de patrulheiro, pouco importa, isso não é que uma faceta da mesma verdade.
Mais uma vez digo isso antes de passar para a próxima pergunta: não acredite em mim acima de tudo, mas experimente, e você só pode estar em total acordo com o que acabo de dizer. Quando você não consegue mais prender seu corpo, sua respiração, suas conquistas, você é forçado a se soltar. Quando você está no estágio terminal de qualquer doença, ou desiste ou não desiste. Esses são os 5 estágios de Elizabeth Kubler-Ross, quando dizem que você vai morrer. Primeiro há uma negação, depois há uma raiva. Porque o que eu fiz? Depois, você negocia com a morte, pedindo uma prorrogação, pedindo apaziguamento. Mas se você aceitar totalmente sua própria morte, descobrirá o que você é. Nenhum sofrimento mais, nem mesmo a morte, pode ter controle sobre você. Isso significa que as condições sob as quais saímos do sonho ou morremos podem ser agradáveis ou desagradáveis, mas a finalidade é sempre a mesma. O ego existe, mesmo no cérebro, apenas pelo que é secretado por certos núcleos do tálamo central, que, Elisa, então espere. Núcleo central do tálamo, no famoso cérebro reptiliano. A individualidade é um mito e faz parte da mentira cósmica. Só existe um e este um saiu do zero, ou seja, do nada ou do absoluto, isso é o que somos. Irmã, quando a criação tiver se realizado, já foi realizada. Irmã, sim, tudo já está aí, você disse, já está tudo aí. Mas podemos considerar que haverá uma memória do sonho. Claro, é claro, a primeiríssima lembrança, a primeiríssima memória, é o que chamei de morada da paz suprema, a presença suprema, Shanti-Nilaya. Isto é, eu expliquei anteontem, este é um momento em que sua consciência está morrendo, você se vê como um ponto cada vez menor de consciência e pouco antes da extinção, você vê todos os mundos aninhados uns nos outros, e você descobre que você sempre esteve lá, e lá você se lembra de quem você é. Você não é nada do que aconteceu, você não é nenhuma consciência. Então, é claro, quando estamos encarnados, e isso acontece para nós, e experimentamos esse eu eterno, esse estado natural, quando vivemos o absoluto, o Parabrahman é a mesma coisa, você está consciente e lúcido do sonho, mas você ainda se lava, se alimenta, tem filhos, trabalha. Você tenta não mudar nada, porque as coisas mudam por conta própria. É o fim da resistência, o fim da luta. O estado de graça. Como eu disse, não é mais nem mesmo uma ação de graça, é o estado de graça onde a inteligência do real e a inteligência da luz governam totalmente sua vida. Não o isenta de cuidar, de alimentar seus filhos. O sonho é atravessado porque é totalmente assumido, e essa é a verdadeira alegria e a verdadeira liberdade. É estar aqui e agora, para fazer o que você se propôs a fazer, mas na verdade você não faz mais porque é feito por si mesmo. O que foi chamado há muitos anos, no estado Kiriste ou estado crístico, que era a fluidez da unidade. É um termo muito conhecido na psicologia do esporte, na neurofisiologia do esporte, que os atletas vivenciam em suas carreiras. Este é um momento, o que também se chama de flow, FLUW, é o momento em que tudo dá certo para você, é o momento em que o atleta entende que se ele se soltar por completo fará o gesto perfeito, a técnica, ele estará na performance mais ideal, ou seja, este momento de fluidez que o atleta de alto nível reconhece imediatamente, é totalmente superposto ao que cada um de nós é capaz de viver hoje. É ao mesmo tempo um estado de graça, é o momento em que você percebe que não há mais resistência em você, que a mente é sua serva, que as emoções, que estão sempre presentes porque somos humanos, não afetam mais vocês. Este é um momento em que existe um estado de sincronicidade. Por exemplo, você descobre que não está ali por acaso, que tudo tem sua justificativa, que você não precisa questionar, mas simplesmente aceitá-la ainda mais.
Nesse momento, sua vida, qualquer que seja sua idade, qualquer que seja sua condição de vida, é explicável pela inteligência da luz. Não é uma causalidade, pois é um mecanismo acausal, isto é, anterior à causalidade. Este é o estado crístico, este é o estado natural, e é aqui realmente onde você vê essa liberdade. Não depende de nenhuma circunstância externa, de nenhuma circunstância interna. Este também é o grande silêncio. É o momento em que o próprio observador do que se vê desaparece neste grande silêncio. Isso é algo que pode ser verificado muito facilmente nos irmãos e irmãs falecidos nos últimos tempos, que passaram por esse estado nos meses anteriores à sua morte. Eles emanaram um amor absolutamente incrível, tanto quanto testemunhado por aqueles que se aproximaram de Nisargadatta nos últimos dias de sua encarnação. É algo muito palpável, mesmo por quem não sente nada, e essa é a única evidência. Outra pergunta. Irmã, quando houver apenas silêncio, não haverá mais sonhos. Não haverá mais necessidade de nada. Nem cosmos nem mundos. Irmã, então não haverá mais memória? Não haverá. Irmã, também não haverá mais memória? De jeito nenhum. Irmã, memória, reflexão, tudo isso. Compreenda que a memória é a causa raiz do sofrimento. A memória pertence à alma. Isso é condicionamento, é o que cria o que acreditamos ser evolução ou involução. Como Bernard de Montreal descreveu perfeitamente, saímos da involução, da história, mas quando você vive o real, não há nada para aperfeiçoar, não há nada para melhorar. Então, falar de uma nova terra ou as novas dimensões não significam mais nada hoje e, no entanto, como disseram os intervenientes de Outras Dimensões, tínhamos que dar a algum lugar um fio condutor, um fio que nos permitisse voltar gradualmente à origem de criação, na origem da luz e na origem da vida. Este caminho foi iniciado nos últimos 37 anos, pois estamos a um mês do aniversário deste 37º ano, que tem sido uma aproximação gradual da luz, uma aproximação gradual da verdade, pois como disse Bidin a verdade, a busca pela verdade acabará com o mundo. Isso é o que está acontecendo. Não há nada de dramático nisso, mas é simplesmente o retorno a este estado natural, e a liberdade totalmente incondicional, sem lembrança, sem memória e sem futuro. Este é o poder do momento presente, perfeitamente descrito por Eckhart Tolle, e como é mais uma vez experimentado por milhões e milhões de irmãos e irmãs. Tudo o que está acontecendo na Terra hoje, seja com a pandemia, representa apenas um medo coletivo do desaparecimento. Desaparecimento da personagem, desaparecimento do cenário, desaparecimento das memórias e conquistas, porque no real não se pode levar nada consigo. Isso é autonomia. E quanto mais preguiçoso você for, como disse Osho, repito hoje, mais uma vez, não há como ficar sentado sem fazer nada, nem meditar 24 horas por dia. Você só precisa, e repito, a aceitação do que é, e você só pode aceitar se acolher o que é. São essas duas etapas simultâneas, repito há 2 anos, que te levam a viver o real. Depois disso, você sempre terá tempo para se divertir, para se curar, para encontrar coisas. Você não foge do sonho, porque justamente você viu que é um sonho, e eu disse e repito que prefiro viver o fim do sonho em um sonho leve, para o personagem, ao invés de um pesadelo. Na verdade, o objetivo é o mesmo, a finalidade é a mesma, mas eu prefiro o que é leve do que o que é pesado. Sendo que somos, isto é, aceitando, acolhendo o que é, entendemos e vivemos que não podemos fazer nada, e a única coisa que muda é que você acelera a fita do filme, do roteiro. Mas mesmo essa aceleração é ilusória, mas assim você alivia a ilusão do sofrimento em você como em todos, e certamente é a mais bela das posições de consciência no sonho, pois quanto mais você vive, mais leve você fica, mais livre você é. É algo muito real e muito concreto na cena do sonho.
Os problemas serão resolvidos pela graça, não por você. Assim que você abrir mão de alguma coisa, ela vai embora. Se você não largar, a resistência cria sofrimento. Você alimenta o medo e não se encontra, e fica pesado. Elisa, eu não toquei. Então outra. Irmã, Jean-Luc, é o que você pode nos mostrar a massagem? Não se trata de uma massagem. Oh, você quer dizer osteopatia craniana trinitária ou ternária? Irmã, ternária. Sim, primeiro vamos fazer um resumo da história. E então eu vou mostrar a você, é muito simples. Há mais de 3 anos e meio, com um amigo osteopata chamado Vicente Benedetto, que é professor, tive a intuição de substituir o que era chamado de movimento respiratório primário pelos osteopatas, que é simplesmente a circulação e reabsorção do líquido cefalorraquidiano nos ventrículos do cérebro. Elisa, ufa! O líquido cefalorraquidiano, que é sintetizado pelos ventrículos dos osteopatas, há muitos anos, muitas décadas, sabem que ali é uma espécie de respiração desse líquido cefalorraquidiano, um pouco como inspirar, expirar e expirar, batidas do coração, que eles chamavam de movimento respiratório primário. Isso é o que os osteopatas, quando colocam os dedos no topo da sua cabeça na fontanela, percebem. Quando há um desequilíbrio osteopático, há um desequilíbrio desse movimento respiratório primário. Isso veio a nós como resultado da experiência, semelhante ao nível do coração que foi percebido, de que o coração não era mais apenas sístole/diástole, ou seja, contração/dilatação, mas também evoluía em um ritmo de 3 batidas. Primeiro tentamos desencadear este ritmo de 3 batidas ao nível da caixa torácica, porque quando a coroa JLA faz uma pausa e espera que eles a termine, é o que percebemos naturalmente quando a coroa radiante do coração está ativa. Percebemos o duplo toro do coração, que é um campo eletromagnético do coração, e percebemos que o coração não evolui mais simplesmente na sístole/diástole, mas em vários estágios, durante a sístole e durante a diástole. Portanto, não era mais binário, yin/yang, sístole/diástole, e não era mais respiração celular. Portanto, descobrimos que os irmãos e irmãs que viveram neste estado natural, que todos nós vivemos a mesma coisa. E assim tivemos a intuição de substituir, ao invés de restabelecer o movimento respiratório primário ao nível do líquido, de impor, com gestos simples, essa respiração de 3 passos, que se chama respiração ternária. Bastava alongar uma pessoa, colocar-se na cabeça da pessoa, e chegar a empalmar entre as mãos, colocadas no eixo oposto, ou seja, quando você tem uma cabeça entre as mãos, para empalmar a cabeça da pessoa com as palmas das mãos na zona Iketnuncoinguis, e comprimir literalmente, levemente, o cérebro, em 3 estágios sucessivos de compressão, 1 batimento, 2 batimentos, 3 batimentos, sem afrouxamento entre cada batida. Veja o vídeo 02 minutos e 44 segundos, leves compressões, senão você não vai chegar ao 3º batimento. É uma coisa refinada, mas que pode ser aprendida muito rapidamente. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, como 3 ondas que são cada vez mais pressionadas, e para liberar essa pressão na direção oposta, chegar ao 3º tempo, novamente em 3 vezes. E fizemos isso por alguns minutos, 10 minutos. Não apenas tratou desequilíbrios osteopáticos, como fez com que os pacientes, os sujeitos, fossem diretamente para o ágape. Este método foi ensinado por vários osteopatas, até ao Japão por Vicente quando se podia viajar. Até ao ano passado todos os osteopatas japoneses o saudavam como uma saudação que era ágape. Assim, coloca você em uma predisposição ideal para viver o momento presente ou viver no tempo zero. Portanto, permitiu a liberação de bloqueios osteopáticos, tanto cranianos, vertebrais e viscerais. Isso meio que acabou com a inexorável dualidade de manifestação e visão, e colocou as pessoas de volta o mais perto possível do tempo zero.
E, se você quiser, quando você ressincroniza um indivíduo dessa maneira, você o coloca de volta no imediatismo do momento presente. O cérebro, a consciência, o líquido cefalorraquidiano se reconhecem como unidade, e não mais apenas como um sistema duplo inspire/expire. O mesmo para o coração. Durante anos, tive irmãos e irmãs com distúrbios do ritmo cardíaco, precisamente por causa da mudança deste ritmo usual de 2 batidas para um ritmo de 3 batidas que acompanha o fogo do coração. Portanto, é muito simples. Claro, você não pode fazer sozinho, é muito complicado, porque já está com as mãos de cabeça para baixo. Imagine um paciente deitado com a cabeça em minhas mãos. Você pode ver que meus polegares estão aqui. Eu coloco minhas mãos, o centro das palmas das minhas mãos, repousando sobre os pontos Yin ou Iki e Nuk, acima das orelhas. Lembro a você que o ponto das estrelas, que chamávamos de Yin-Is, são 2 dedos acima das orelhas. Veja o vídeo, no ponto de acupuntura, que é o 8º ponto do meridiano da vesícula biliar. É aqui que as palmas das mãos são colocadas, em um eixo antero-posterior em relação ao crânio do sujeito, e aí, pode ser aprendido em poucos minutos. Você pressiona muito levemente, depois um pouco mais forte. Não esmagar o crânio é inútil, é muito leve, então um pouco mais forte. Irmã, sobre o crânio. É feito apenas sobre o crânio. Irmã, em si mesmo. Em si mesmo. Não, é impossível fazer em você mesmo. Irmã, não, você faz isso na pessoa. Mas enquanto você pressiona essas 3 pressões, você não faz mais nada. Irmã, sim, ok, mas a pessoa tem que inspirar/expirar? Não importa. Ela deixa ir, se possível fecha os olhos, porque simplesmente cria uma interiorização. O sujeito ou o paciente também tenta não se mover porque o fato de não se mover, simplesmente põe fim ao que se denomina propriocepção, ou seja, a percepção da localização de suas diferentes partes do corpo. Porque o silêncio do corpo, ou seja, a imobilidade do corpo, muito rapidamente, em qualquer pessoa, sem querer meditar ou relaxar, você descobrirá, com os olhos fechados, que o corpo parece entorpecido. Este é um tipo de anestesia da propriocepção. A propriocepção, ou seja, a percepção de seu próprio corpo, torna sua consciência disponível para experimentar outra coisa. Assim, em um paciente com os olhos fechados, imóvel, você se coloca a sua cabeça, em seguida, em uma posição confortável para os braços. Dependendo de você, pode ser com os braços estendidos, então você se levanta, ou no mesmo nível, com os braços não estendidos. Mas é mais fácil colocar as mãos na direção correta da cabeça, que está lá quando você está de pé, ou seja, a pessoa está embaixo. Sem isso, você criará tensão. E quando você entender este movimento de compressão e liberação de 3 etapas, você entenderá que, na verdade, com cada movimento de compressão e descompressão, suas mãos são como ondas, como se houvesse uma bolsa. E uma reação que ocorreu 3 vezes consecutivas em uma direção e 3 vezes consecutivas na outra direção. Se quiserem, vocês podem se divertir entre vocês. Vou lhes mostrar. Irmã, fazemos uma vez ou você pode fazer de novo, claro, sim, à vontade. Além disso, proporciona um estado de apaziguamento total. Muitas vezes as pessoas adormecem ou sentem aquele abrandamento que não é mais apenas o abandono da propriocepção, mas o abandono da identificação novamente. Irmã, então saímos da identificação do nosso corpo. Sim. Você não sai do corpo, mas sai de toda a identificação com o corpo. Verificamos com muitos exames, em particular com o sistema que você tem, falando com a Elisa, chamado QPM, que é um sistema de medição de bioimpedância corporal que desenvolvi, com sistemas que também são usados na psicologia. Neste caso usamos a versão osteopatas.
Medimos a bioimpedância ponto a ponto no corpo, ou seja, a passagem da corrente com sistemas de análises complexas, sistemas inteligentes, que dão em 2 minutos o estado da pessoa no nível osteopático. E quando você faz esta respiração ternária, você vê imediatamente as mudanças. Você liberta a pessoa de si mesma, você a registra no ritmo unitário e triunitário da vida, e não apenas de acordo com o ritmo binário, yin/yang. É algo que funciona admiravelmente. Mas todas essas técnicas, seja esta ou a pronúncia do sobrenome yin do primeiro nome, ou mesmo a prática das ressonâncias ágape, onde colocamos o corpo numa determinada posição, nestes últimos 3 anos, por quem viveu aliás, eles próprios compreenderam, ao vivê-la, que essas técnicas eram apenas muletas e técnicas que se extinguiram por si mesmas pelo esplendor natural do ágape. Ou seja, criamos técnicas que acabam com a própria técnica. Técnicas de transição, porque lembro que no estado natural, é feito sem vocês, e que não precisamos mais, por exemplo, para as ressonâncias espaciais interdimensionais ágape, como as chamávamos, cruzar os tornozelos, colocar suas mãos aqui, vídeo 14 minutos e 36 segundos. Nem mesmo precisávamos dizer o sobrenome e o primeiro nome de uma pessoa a mais, e isso aconteceu por conta própria, na verdade. Então, claro, eu transmiti isso, outros retransmitiram, e eu de fato noto, que seja para as ressonâncias, para a pronúncia do sobrenome e primeiro nome ou para a osteopatia ternária e trinitária, não havia nem mesmo necessidade disso. Portanto, é uma libertação da própria técnica. Como dizia meu mestre em acupuntura na época, ele nem precisava plantar agulha, o passo seguinte foi apresentar a agulha na ponta, sem plantar, e depois, não ter mais agulha nem mesmo pensar sobre o ponto. E funciona. Irmã, isso significa que, quando você faz aquela respiração ternária, se você tem um desequilíbrio em seu corpo, tudo vai voltar ao lugar. Sim, claro. Irmã, automaticamente. É o mesmo princípio em todas as técnicas. Homeopatia, você passa pelo aprendizado, não por remédios, pelos sinais, sintomas, enfim nosologia como dizem que você aprendeu, e aí a certa altura você vai além da técnica mental, nesse caso, da compreensão, e o remédio se impõe por si mesmo. Tenho visto osteopatas unicistas, que prescrevem apenas um remédio, que, no início de suas carreiras, fazem interrogatórios de 1 hora para encontrar a cura. E então, após um certo tempo em sua carreira, o paciente se apresenta a eles. Não há sequer um apelo ao que poderia ser dado como os dados morfopsicológicos da homeopatia. Ele não vê um paciente entrando, ele vê o remédio entrando. Lembre-se de que a consciência sempre funciona em 3 modos integrativos. É o mesmo com aprender a dirigir um carro, é o mesmo com qualquer aprendizado. A consciência evolui em 3 fases, seja ela a consciência do ego ou mesmo o supramental. Existe uma primeira etapa que é a análise. Você passa no teste de direção, aprende que ao girar o volante, você vai para a esquerda de um lado, para a direita do outro. Ensinamos que antes de virar à direita, você tem que colocar a seta do lado direito e que em algum momento você tem que mudar a velocidade para ir mais rápido ou mais devagar. E então, quando você tiver sintetizado tudo isso, você faz seu teste de direção. Se a síntese for boa, você recebe a licença. E há um terceiro período que é a integração, o processo se torna automático. Isso também é exatamente o que acontece com a mecânica e a eletrônica, é totalmente sobreposto. Nos primeiros dias de um carro, era necessário girar uma manivela para abaixar a janela. Você conhece um movimento para abrir a janela. Em seguida, foram criadas as janelas elétricas. Você apenas tinha que descobrir onde o botão está e pressioná-lo para aumentar ou diminuir a janela. Mas quem entre vocês conhece os circuitos elétricos que estão no vidro? Ninguém.
Quando você encontra o supramental, o início da fusão com o real, você analisa as estrelas, as portas, como eu havia feito, os chakras, os novos corpos. Você começa a fazer uma forma de síntese quando você vê eles em ação, e aí ele se integra. É natural. Não importa como os circuitos são feitos, é apenas uma etapa de conhecimento e aprendizagem. Quando você nasce, você tem que aprender a andar, mesmo que haja um reflexo automático de andar para um bebê recém-nascido que se põe de pé, ele dá passos, mas nós o seguramos. Assim que houver qualquer forma de automatização ou automação, o mecanismo não precisa mais estar consciente. Você não pensa em andar quando anda. Você não pensa em respirar quando respira. Todos os mecanismos de aprendizagem funcionam assim. O perigo, é claro, era transformá-la no que se chama inteligência artificial, que ela apenas reproduz e impede precisamente o processo de aprendizagem da própria consciência. Inteligência artificial, como Steiner e outros a descreveram, é simplesmente a marca da besta e o nome da besta. Este também é um momento em que a consciência é entregue a uma autoridade externa, não mais apenas para entidades de luz, Deus, diabo ou o que seja, mas para uma máquina. Portanto, é o reverso da integração. É dissociação e desintegração. A tecnologia é o diabo. E foi preciso criar, como dizia Steiner, esses circuitos à base de sílica para permitir a manifestação real e concreta dos mundos infernais, que são mundos binários primitivos, como a consciência não individualizada dos primeiros tempos, do primeiro sonho, da criação. É um simulacro e é um reverso do sagrado. Estamos conversando há 1h30, talvez seja hora de fazer uma pausa. E retomamos, são 11h30, 12h30 para as 2h. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.